As instituições que prendem e escravizam, sejam religiosas ou seja em qualquer outra instância, são como mães que prendem, que seguram. É um excesso de função materna e pouca função paterna. Fazendo aqui essa associação, misturando um pouco os contextos da teologia e da psicanálise, a função paterna, portanto, é aquela que separa a mãe do filho, ou da filha, que tira aquela simbiose e diz, filho, você vai para a sua vida, mulher, você vai para a sua vida. Porque, naturalmente, a mãe ela tende a segurar como um grande crocodilo, como diria o psicanalista Lacan. E o pai vem para se impor ali, se interpor nessa relação, segurar a boca desse crocodilo e dizer, você não vai comer esse filho. Esse filho precisa ir para a vida dele. Bom, de forma resumida, associando a questões teológicas e religiosas, a Bíblia diz lá em Apocalipse sobre a Babilônia, que é a instituição corrompida e associa como uma grande meretriz a mãe das abominações. Ou seja, está associada a uma função materna, doentia, que se excede, segura e aprisiona, enquanto a função paterna tem que vir separar. Eu ouso dizer que todo aquele que dentro das instituições religiosas tem a revelação de Deus como Pai, inevitavelmente vai se separar dessa mãe enquanto instituição que escraviza, que diz você não pode ir para lá, você não pode fazer isso, você não pode ler aquele livro, você não pode ir para aquele lugar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Essa função materna doentia vai ser inevitavelmente rompida quando existe uma revelação de fato, genuína e legítima de Deus como Pai. Porque o Pai vai dizer, sai, vai. É como aquela voz de Moisés quando vai para o Egito, dentro daquela instituição de escravidão, e diz para aquele faraó que está ali naquela função de mãe controladora, que diz, não vai sair daqui, esses hebreus não vão sair daqui porque são meus. E essa voz que vai ali paterna através de Moisés diz, deixa o meu povo ir, deixa os meus filhos irem, deixa eles alcançarem algo maior, deixa eles expandirem, crescerem. Essa é a voz paterna que precisa ser compreendida dentro das instituições religiosas, eclesiásticas. A revelação de Pai produz liberdade da instituição. Jesus traz a função paterna, que precisa haver uma revelação dentro das instituições. Todo aquele que tem a revelação de Deus como Pai vai inevitavelmente se separar dos dogmas, das doutrinas, dos grilhões da instituição, sendo esta uma mãe que prende, uma mãe que segura, uma mãe que não deixa o filho avançar para o seu próprio propósito, para a sua própria vida. Jesus, eu penso que ao olharmos os textos bíblicos ali dos evangelhos, Jesus, ele traz a revelação do Pai. Ele traz em sua fala, ali nos escritos, Pai, a palavra Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai nosso que estás nos céus. O Pai está presente o tempo todo nessa caminhada messiânica, nessa fala e discurso do Messias. Porque esse Pai, ele traz a revelação da lei. Não existe Messias sem lei, sem a Torá, dentro do pensamento hebraico. Não existe lei sem paternidade, e não existe paternidade sem lei. João Batista, que é uma imagem da lei, também vem preparar o caminho para esse Mashiach, para esse Messias, para essa figura de ordem. E essa revelação da essência e da intenção da lei é revelada. O princípio da lei, naquele contexto, para que aqueles que estavam presos na instituição dogmática, religiosa, legalista,
que não vivia o princípio da lei exatamente, mas vivia outras leis, as leis dos homens, que prisionam, como Jesus diz, vocês atam fardos pesados. Diz para eles, ouçam o que eles falam sobre Moisés, mas eles em si criaram outras leis pesadas demais que nem eles mesmos carregam. Jesus vem confrontar essa instituição como essa grande mãe babilônica, que segura, que prende, e ele traz a revelação do Pai. Porque o Pai, quando há revelação, o indivíduo, o sujeito, é inevitavelmente separado dessa instituição que prende, que gera prisão. Então precisa haver essa revelação do Pai.